entende, né? Eu sei. Mas a gente está vendo tipos de estudo. Vocês lembram que a gente viu na aula anterior de Bianca? Que a gente viu todo o mapa dos tipos de estudo. Vocês têm alguma lembrança assim, sobre o que foi falado na aula? Já está gravando. Vocês lembram que a gente viu? Oi? Sim. A gente viu que o desenho de estudo é justamente o que caracteriza um estudo, né? Gente, vamos prestar atenção, vamos lá. Me ajudem. Então, a gente vai pegar um nome de estudo, por exemplo, relato de experiência, vai relatar uma experiência, né? Relato de caso, vai relatar um caso, relato de série de casos, vai relatar uma série de casos. Então, isso é um tipo de estudo, isso é um desenho de estudo. É um desenho que caracteriza aquele estudo, certo? E aí a gente viu. Deixa eu apagar. Então, a gente viu que os estudos, né, os tipos de estudos são classificados em estudos de validação, estudos epidemiológicos e revisões sistemáticas e meta-análises. Vocês lembram que a gente viu estudos de validação? Que são justamente estudos que vão validar técnicas de avaliação. Então, pode ser uma escala, pode ser um inventário, certo? Então, assim, são estudos que vão dizer que aquela avaliação, de fato, avalia o que ela se propõe, né? Então, Bianca trouxe, né, a validação dos estudos das avaliações que são usadas lá embaixo. A gente viu o estudo de validação da idade, né, que é usado pela equipe de avaliação, e também do variamento, né? Então, assim, a gente já tem, aqui a gente tem avaliações que são validadas, né? Que elas passaram por todo esse teste de confiabilidade para realmente mostrar que elas realmente avaliam o que se propõe a avaliar. Então, aqui voltando, né, a gente já viu o primeiro grupo de estudos, que é estudos de validação, e agora a gente vai para estudos epidemiológicos. Os estudos epidemiológicos vão se dividir em experimentais e em observacionais. Lembram que os experimentais eles vão fazer um experimento, então eles vão intervir de alguma maneira no paciente, né, naquele grupo de pacientes. Os experimentais se dividem em ensaios clínicos, que podem ser randomizados, comunitários ou de campo. E depois a gente vai ter os observacionais, que vai apenas observar um evento ao longo de determinado tempo, certo? Então, os observacionais são divididos em descritivos, e aí a gente vai ter os relatos de casos, a série de casos, que são tipos de estudos que vão apenas descrever. Não vão fazer nenhum tipo de avaliação, nenhum tipo de intervenção. Eles vão apenas descrever o caso daquele paciente. Já os analíticos, eles vão analisar. Então, eles vão observar um evento que ocorre ao longo de um tempo e vão analisar esse evento. Os analíticos, então, se dividem em estudo transversal, caso controle e corte, que é os que a gente vai ver hoje, certo? Então, aqui, não sei se vocês lembram, mas essa é a pirâmide das evidências, né? E aqui na base a gente tem os estudos mais básicos, de fato. Né? Então, a gente tem ideias editoriais e opiniões, pesquisa em animais e pesquisa laboratorial in vitro. Ali nessa transição entre a base e o topo, a gente tem a série de casos e relato de casos, que são que tipos de estudos? Série de casos e relato de casos que eu acabei de falar? Observação. Analíticos são descritivos ou são analíticos? São descritivos, né? Vão apenas descrever o caso daquele paciente. Aí lá no topo da revisão, aqui, né, são estudos observacionais descritivos, relato de casos e série de casos. E lá no topo, né, a gente tem o corte e o caso controle. O corte e o caso controle são que tipos de estudos? Analíticos. Então, hoje a gente vai ver os estudos observacionais analíticos, certo? E aqui a gente também tem o ensaio clínico randomizado, que a gente vai ver mais lá na frente, né, e revisão sistemática. Que eles são experimentais, lembrando, né? Que a gente tem aqueles grupos que se dividem, que a gente faz intervenções, enfim. E aí vamos lá, né? Começar o estudo pelo estudo corto. Bom, a gente tem o estudo corto, o transversal e o controle. São os estudos observacionais analíticos, eles sempre avaliam a relação entre causa e efeito, ou exposição e desfecho.
a exposição ou a causa, e depois vai descobrir se aquela exposição gerou alguma doença, alguma comorbidade, certo? Enquanto que o estudo caso-controle vai partir do efeito, ou geralmente da doença, né, para a causa, vai descobrir a causa de determinado sintoma, doença. Então, aqui uma comparação entre o estudo corpo e o transversal, né? Ambos partem da causa para o efeito. Só que o estudo corpo, ele avalia mais o fator de risco. O risco, por exemplo, qual é o risco de pacientes que se exporam à poluição de 2020, 2021 e desenvolver Covid? Quais são os riscos que isso traz? Desenvolver Covid, desenvolver outros problemas respiratórios. E ele pode ser retrospectivo, quando ele se relaciona com o passado. Então, a gente, por exemplo, eu estou em 2023, eu vou avaliar 2020 e 2021, certo? Já o prospectivo, né, a gente fala daquela retrospectiva que a gente faz fim de ano, né? O prospectivo é para frente. Então, eu estou em 2020, no início de 2020, eu vou começar a avaliar esses pacientes, de 2020 a 2021. Deu para entender? O retrospectivo, eu estou em 2023, vou avaliar 2020 e 2021. E o prospectivo é como se eu estivesse em 2020 e fosse avaliar os anos de 2020, acompanhar esses pacientes em 2020 e 2021. Certo? Então, esses dados eles podem ser, eu posso avaliar tanto retrospectivamente, né, para trás, passado, como prospectivamente para o futuro. E quando o estudo transversal ele vai avaliar a prevalência daquela exposição com o desfecho. Né? Então, assim, qual é a prevalência de 2020 e 2021 de pessoas que foram expostas a poluído e que desenvolveram Covid? Né? E o transversal, no caso, naquele momento específico. Os dados são avaliados naquele momento específico. Então, naquele momento específico, eu vou avaliar toda a população e ver quem está se expondo ao ar poluído e ver quem tem Covid e quem não tem. Certo? Então, são dados instantâneos, coletados naquele momento. Enquanto que o estudo corpo é de passado ou futuro. Certo? Deu para entender, gente? Alguém tem alguma dúvida até agora? Então, aqui eu trouxe alguns estudos que se relacionam mais com o que a gente trabalha aqui, né? Um estudo corpo, né? Que tem como título Resultados motores, cognitivos e comportamentais após encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal. Aqui, qual seria a exposição à causa desse tipo? Sim, é uma exposição, né? Porque assim, a encefalopatia já seria a doença, né? Mas digamos assim, que a gente devia tratar a pessoa hipóxica, que seria uma exposição, né? Uma perda de oxigênio, digamos assim. Então aqui a exposição seria a isquemia, né? A hipóxia. E o desfecho seria o quê? Déficits motores, cognitivos e comportamentais. Entenderam? Então assim, primeiro a gente vai para a exposição, que seria a hipóxia. Depois a gente vai para o desfecho, que seria esses déficits motores, cognitivos e comportamentais. O estudo corpo também, ele seleciona os pacientes e aí ele vai focar na exposição do interesse. E depois ele vai fazer isso, vai avaliar essa exposição do interesse por um período determinado. Certo? Então vamos ver esse mesmo estudo agora para a gente entender isso. Primeiro, né, vamos ler aqui logo no início de métodos. Dá para vocês lerem? Vocês conseguem ler? Encontrem aí o período que esse estudo foi desenvolvido. Então, esse estudo é retrospectivo ou prospectivo? Ou a data que ele foi publicado foi 2024. Foi retrospectivo. Se relaciona com o passado. Mas aqui foi até 2017 também. Não se estenderam, né? Um recrutamento estendido até 2017. E aqui, qual é a exposição de interesse mesmo? Eles foram. Esses pacientes foram expostos ao quê? Isso, a exposição de interesse seria a hipóxia, né? Cefalopatia
esquema neonatal. O período determinado, né, que seria de 2011 e 2013 até 2017, certo? Então, vocês percebem aqui que nesse estudo a gente tem a exposição de interesse e o tempo determinado. Esse é um tipo de estudo curto, certo? O estudo observacional curto, ele vai observar por um período determinado uma exposição de interesse, que nesse caso foi a hipóxia, e a relação com esses déficits motores, cognitivos e comportamentais. Agora a gente tem outro estudo curto, certo? E esse é prospectivo, né? Então, prospectivo significa que o quê? Prospectivo. Para frente, eu vou acompanhar esses pacientes por um período determinado, mas não é para trás, né? É para frente. Aqui, a exposição, aqui é outro título, né? Então, diferenças na coerência do EEG, do sono e métricas de fuso em crianças pequenas, com e sem atraso na linguagem receptiva expressiva. Qual seria a minha exposição aqui, nesse caso, a causa? Atraso na linguagem, né? Atraso na linguagem receptiva e expressiva. Essa seria a exposição, né? As crianças estão sendo expostas, ou seja, um atraso na linguagem. E esse efeito, isso geraria o que, esse atraso na linguagem? No sono. Diferença no EEG, né? Então, assim, eles pegaram essas crianças que tinham atraso na fala, né? Na linguagem, e fizeram, analisaram o eletroencefalograma, fizeram, na verdade, esse eletroencefalograma, já que é um estudo prospectivo, para avaliar quais eram as diferenças entre crianças que não tinham atraso de fala e crianças que tinham atraso de fala. Entendeu? Então, aqui é um estudo prospectivo. Aí, aqui, qual é a minha exposição de interesse, no caso? As crianças foram expostas a atraso na linguagem, né? E o período determinado? De 12 e 22 meses de idade, no início do estudo, as crianças tinham 12 e 22 meses de idade. E no final do estudo, tinham 36 meses de idade. Certo? Então, elas foram acompanhadas dos 12 meses de um ano até 36 meses de idade. Certo? Deu para entender o que é um estudo COPT? Primeiro, existe o quê? Exposição de interesse. Né? Então, eu vou rastrear pacientes que têm aquela minha exposição que me interessa pelo tempo determinado. Esse tempo pode ser passado ou futuro. Passado com o meu nome? Futuro. Então, estudo ou prospectivo ou retrospectivo, certo? Retrospectivo ou prospectivo. Agora vamos diferenciar um pouco o estudo corte do transversal, que eu já fiz isso, não foi? Enfim, que o estudo transversal agora vai focar na prevalência em um momento específico e os dados são instantâneos, naquele momento, certo? Então, aqui no título de um estudo transversal: desenvolvimento cognitivo, linguístico e motor e latente, expostos a fatores de risco e proteção. Qual é a exposição aqui? Expostos a fatores de risco e proteção, né? Então, a minha exposição aqui é fatores de risco e proteção. E o desfecho, que eu imagino que vai ter? Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho muitos fatores de risco, eu posso ter um atraso, né? Nesse desenvolvimento cognitivo e linguístico motor. Se eu tenho mais fatores de proteção, provavelmente eu vou ter esse desenvolvimento normalizado, né? Então, estudo transversal. Esse é o esquema de um estudo transversal, certo? A gente tem a causa
que têm o desenvolvimento bom e os que têm o desenvolvimento ruim. Então, eu quero fazer essa relação. Deu para entender, gente? Eu sei que é um pouco complicado, estudo observacional. Mas eu só quero que vocês realmente, pelo menos, entendam quando vocês pegarem o estudo observacional e forem ver, certo? Aí aqui a gente vai fazer uma relação entre estudo transversal e caso controle. Né? A gente vai começar agora o caso controle. Então, a primeira diferença que a gente observa aqui é que o caso controle, ele parte do desfecho para a exposição, e não o contrário, né? A gente viu que nos anteriores era sempre da exposição para o desfecho. O estudo transversal vai focar mais na prevalência da relação dessa causa e desfecho. E é naquele momento específico, né? Então, vocês viram que naquele momento específico eles avaliaram aquelas crianças. Já o caso controle sempre se relaciona com o passado. E a gente viu que o ou é para o passado ou é para o presente, né? Então, no caso controle, a gente tem a exposição associada àquele fator de risco, né? Aquele desfecho. E os dados são retrospectivos. Então, por exemplo, a gente vê muito que crianças, né, já é meio consolidado isso, que crianças expostas à hipóxia vão ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, aqui, por exemplo, já é observado nessa relação. Então, você vai lá e faz um estudo observacional, onde você vai ver a associação dessa hipóxia com o desenvolvimento, com o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, eu trouxe outro estudo aqui que fala análise do desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem de latentes em tratamento para hipotireoidismo congênito. Né? Então, aqui, qual seria o desfecho? Ou o efeito? Sim. E a causa e a exposição? A exposição seria desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem. Né? Então, eu tenho aqui o meu desfecho. Na verdade, o desfecho é o desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem. Desfecho. Então, o desfecho é o hipotireoidismo congênito, certo? E a exposição seria um atraso do desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem. Então, aqui é como se partisse da doença para a exposição. Quando eu sou exposta àquela doença, né? Ao hipotireoidismo congênito, qual é o efeito? É o contrário. Porque não é um desenvolvimento que vai gerar o hipotireoidismo, não, né? É o hipotireoidismo que vai gerar a dificuldade desse mecanismo. A causa do atraso do desenvolvimento seria o hipotireoidismo congênito, né? Então, aqui a gente tem um desfecho que seria um atraso do desenvolvimento motor, cognitivo, como vocês não perceberam. Já está entrando alguma coisa, né? Então, o efeito, a causa, seria atraso do desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem. E a minha exposição ao causa seria hipotireoidismo. Então, por causa do hipotireoidismo que eu tenho Esse atraso. né? Então, aqui a gente vê que o esquema de um caso controle é diferente, né? A gente tem os doentes e os não doentes. Então, a gente tem os que têm hipotireoidismo e os que não têm, certo? Aí, entre os que têm os que são expostos, ou seja, o atraso no desenvolvimento, e tem os que não desenvolveram atraso. E entre os não doentes, né, os que não têm hipotireoidismo, tem os que têm esse atraso e os que não têm. E a consequência não vai ser da hipo, né? Já é de outras coisas, né, de outros fatores. Então, ficaria assim, né? Crianças com hipotireoidismo, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e sem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E crianças sem hipotireoidismo, que têm um atraso, que provavelmente está relacionado com outros fatores, hipóxia, enfim, e os que não têm atraso. Então, eu vou fazer essa E aí a relação. gente já trocou, aí tem hipo. É verdade, mas
provável. Então, essa relação. Por isso que se chama caso-controle, certo? Então, os casos são aqueles que têm a doença e os controles são os que não têm a doença. Vocês conseguiram entender, gente, a metodologia de estudos observacionais? Se for preciso e vocês puderem, revejam uma aula, que eu sei que é muito complicado. Mas, assim, fazer essa comparação, né? O mais fácil é o corpo, né? Que vai observar um fenômeno ao longo daquele tempo, que pode ser passado ou futuro. Né? E a gente tem o transversal, que é naquele momento específico, e aqui a gente tem o caso-controle, que seria no passado, né? Sempre no passado. E a gente tem esses sisteminhas para ajudar, né? Enquanto o corpo ele tem esse tempo determinado e ele foca mais na causa para o desfecho do caso, quer dizer, no desfecho, na exposição para o desfecho, né? Aqui a gente tem primeiro a doença para depois ver os fatores associados, certo? Então isso é importante para a gente entender, né? Dentro do nosso trabalho, assim, tem crianças, por exemplo, que têm desenvolvimento não atrasado do psicomotor, mas quais são os fatores associados? E aí a gente vai lá, pesquisa um artigo observacional, e a gente entende que a gente está pegando o estudo observacional, a gente vai ver que é um corpo, ou é um caso controle, ou é um transversal. Então você vai pegar aquele artigo já sabendo da metodologia dele. Quando você pegar um corpo, você vai saber, o corpo tem um período determinado, vamos ver se foi feito antes ou depois dessa análise. É retrospectivo ou prospectivo, né? Então, assim, eu queria mostrar isso para vocês, quando vocês pegarem um artigo, vocês entenderem, entendeu? O que vocês estão lendo, qual é a metodologia que está sendo usada ali. Né? Então, eu quero saber essa relação que um paciente que tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor não tem nenhum fator de risco. O que é que fez ele desenvolver esse atraso neuropsicomotor? Então, eu vou pegar um estudo transversal. O estudo transversal, eu sei que naquele momento, né? É naquele momento que estava avaliando aqueles pacientes. Estudo caso controle, eu sei que eles pegaram aqueles que tiveram hipóxia, encefalopatia, e aqueles que não tiveram encefalopatia. Então, assim, para vocês entenderem essas metodologias que são usadas, né? Para quando a gente pegar um artigo 5, para a gente entender o que é que a gente está lendo, a metodologia que foi usada, qual é o desenho do estudo, porque às vezes a gente confunde. O que será o estudo observacional? A gente fica assim, né? A gente pega um estudo observacional, mas como é feito? O que será isso, né? E quando a gente pega o estudo experimental, a gente já sabe, como experimento, tem uma intervenção. E isso a gente vai ver mais para frente, né? Até para responder aos pais, quando perguntarem o porquê disso ou daquilo, a gente teve uma base científica de dizer assim, tem estudos que mostram essa relação e a gente trabalha baseado nisso aqui. Então, a gente conseguir explicar para a população mais de maneira acessível, né, que aquilo ali é uma resposta segura que você está dando sobre os porquês acerca de possíveis diagnósticos ou até mesmo uma ausência de uma resposta para algumas perguntas. Porque às vezes não tem resposta exata, na ciência não tem resposta, né? E até assim, para a gente mesmo, né? A gente é exposto a fator de risco o tempo todo, né? A poluição, enfim, produtos químicos. Então, assim, a gente tem aquela curiosidade de depois pesquisar no estudo, para ver se tem. O que é que a exposição a alumínio, por exemplo, desodorante, o que é que gera? Está relacionado com isso. Então, isso é feito por estudos observacionais, né? Então, tanto benefício para os nossos pacientes, como para a gente também, tá? Para a nossa vida. E a gente fez esse link com a Isabela, né? Ela vai trazer os estudos observacionais que usam a comunicação alternativamente ativa. E também vai apresentar um pouco do projeto que ela pretende, né, implementar. E a ideia realmente é essa, é trazendo outras pessoas, cada uma com sua bagagem, e a gente fazendo esse link, certo? A ideia aqui não é ser centralizado, mas que realmente seja algo participativo. Eu vou trazer de trás para frente. Eu vou falar dos artigos no final, né, e vou falar um pouco de comunicação alternativa. Para a gente discutir, inclusive, por favor, pelo amor de Deus, discutir. Todo mundo já ouviu falar de comunicação alternativa, né? O que é que vocês definiriam? Como é que vocês definiriam uma comunicação alternativa? O que seria? Além do próprio nome, claro. O quê? Uma forma que se faz entendível. Compreende. O que mais? Já sabem assim, tipos de comunicação alternativa, que vocês já viram, que vocês já pensaram, já imaginaram. O quê? Contato
tipo assim, quem trabalha no texto, com as rotinas, a partir de texto, principalmente as ABDs, daí ele vai conseguir se estabilizar mais, saber se comunicar naquele. Ele está precisando de algo, isso vai facilitar muito a vida, principalmente aqueles que não conseguem se comunicar com a fala. Maravilha. Os sons também, né? Sim, totalmente. Tudo isso é comunicação alternativa, né? São alternativas que eu posso comunicar, tanto em termos de expressar aquilo que eu estou sentindo, como me fazer compreendido. Né? Eu não sei como está assim, não. Peraí, gente, ficou só uma porta assim no negócio. Vai ter aqui hoje ainda. Não é, onde? Tira o filho e bota de novo. Deu bom? Bota aí na secando agora. Aqui? Isso. Deu certo. Pronto. A ideia é a gente discutir um pouco e no final trazer os artigos para a gente saber que a gente está embasado realmente na ciência, mas a gente discutir o que seriam os benefícios pensando na clínica e pensando na escola, certo? Eu costumo falar que quando a gente usa comunicação alternativa, a gente conecta as vozes, né? E a gente constrói um mundo de possibilidades, porque independente do meu paciente, do meu assistido, do meu aluno, conseguir ou não comunicar verbalmente, ele sempre tem alguma coisa para dizer. E às vezes a gente tem visto que isso repercute muito no comportamento, na forma que ele se apresenta. E aí, às vezes, a família chega para a gente sem entender, a gente não entende o comportamento em sala de aula, ou mesmo no ambiente clínico, e a pessoa só estava querendo dizer que está mandando pé. E, ó, dias estressado, irritado, alguns pacientes com paralisia cerebral que a gente tem, mais rígidos, mais estressados, e a família não entende. E às vezes é só querendo comunicar. Então eu trouxe essa perspectiva para que a gente discutisse mesmo e pensasse para a clínica e para a escola o que a gente poderia fazer daqui para frente. Então, o que seria, né, de forma muito geral, são estratégias e serviços que possibilitam e garantem a comunicação dos indivíduos que vivem com alguma condição, que seja temporária ou que seja permanente, de comunicação. Então, desde a década de 70, alguns estudantes com deficiência motora, ou seja, partiu deles, né, e cognitivo, trouxeram aí essa ideia de eu tenho que me comunicar de outras maneiras. Então, quem é que precisa? A gente chama hoje a pessoa que precisa de comunicação alternativa, ou a pessoa que não verbaliza, a pessoa que tem algum impedimento na comunicação, ainda que fale, mas que não consegue, por exemplo, construir uma frase direitinho, que a gente compreenda. Pessoas com necessidades complexas de comunicação, né, NCC, podem ou não estar associadas a alguma deficiência. No caso da gente, a gente trabalha com pessoas que normalmente têm associação com as deficiências. Né? Então, indivíduos que não oralizam, como um transtorno simples de fala ou linguagem simples. Pessoas que apresentam transtornos motores de fala, uma apraxia. Você fala para o paciente, pede para ele imitar, devagarzinho ele consegue, mas quando ele vai falar rápido ele não consegue automatizar aquilo. E pessoas que possuem dificuldade de estabelecer comunicação funcional, ou mesmo aquelas que só conseguem se comunicar pelo olhar, pelo sorriso, ou mesmo pelo comportamento. Então, quais seriam esses benefícios, né, da comunicação alternativa? E vão pensando aí no que a gente pode fazer. Estimula o rastreio visual, que é uma das bases para o desenvolvimento da linguagem, né? Além do vínculo, pensando nos sentimentos, pensando no contato com a mãe, com a família, com o terapeuta, confiança. Isso também é favorecido pela comunicação alternativa. Minimiza comportamentos interferentes, porque quando a gente comunica e a gente é entendido, a gente vai ter menos comportamento interferente. Tente falar alguma coisa para alguém e a pessoa dizer você na esquina. É um estresse da gota. Imagina uma pessoa que está tentando falar e alguém fica, é fome, tá o quê? Cocô, tá com dor, é uma fome.
comunicação cognitiva, sabe? Vamos tentar. A gente vai tentando, uma hora vai sair. A gente não sabe quando. Mas a certeza de que a gente plantou, regou, cuidou e que vai crescer algum dia é certa. Então, ela amplia possibilidades e oportunidades de comunicação entre pares. Então, entre eles, facilita a comunicação, né? A socialização, fornece suporte para a aprendizagem, para a alfabetização, que assim é maravilhoso. Não apenas por meio de palavras em si escritas, mas também por meio de símbolos que a gente vai falar. Contribui para a inclusão escolar, pensando no contexto de muitos assistidos que não são acompanhados aqui na escolaridade, que precisam ser matriculados numa escola regular, que é o que hoje a gente vê muito, né? Tem os cuidadores e as escolas têm que abrir esse espaço para que outros alunos com deficiência que sejam inclusos, é um dever da escola, é um direito deles. E isso contribui para que eles consigam se comunicar com os outros colegas que não tenham algum impedimento na comunicação, diminui a pressão para falar. Pensando em alguns pacientes aqui que a gente tem, como o T21, por exemplo, que tem mutismo seletivo, fala em casa horrores, mas aqui não comunica, de jeito nenhum. E é assim, tem uma paciente que eu tento de tudo, faço malabarismo, ela só fala com cábula. Cadê cábula? Só fala com cábula. E bem pouco. Ela só responde ao irmão, à mãe. Mas comigo e com os outros terapeutas ela não consegue falar. Possibilita autonomia e qualidade de vida. À medida que esse indivíduo vai crescendo, é necessário dar cada vez mais autonomia. Se ele não consegue pedir alguma coisa que ele quer comprar, ou mesmo se sentir ali, ele tem capacidade cognitiva, mas ele só não consegue oralizar, imagina como essa pessoa se sente. Alguém tem que responder por ela o tempo inteiro. Ela sabendo que ela sabe, que ela consegue pensar, organizar, mas ela não consegue expressar. Então, esses são os benefícios, né? Pensando na clínica, quais seriam os outros benefícios que a gente teria? Pessoal da clínica. Roberta. Você fala muito, fala agora. Você não. Você é silenciosa, misteriosa. Ajudando nas APDs, enfim, aquilo que você falou, né? Na socialização. Realmente você não se comunicar atrapalha todo o dia a dia dele, da criança, do paciente, seja a idade que for, com a família, né? E com o social em geral. O que mais que vocês diriam na clínica? O que facilita, o que Sim, os atendimentos também, né? Porque a gente não. Para mim, eu acho muito importante sempre entender como está o paciente. Então, essa questão assim, de dor, sabe? Eu sempre escuto ele, mesmo que às vezes não consigo dizer. E como muitos pacientes meus não usam o CA, aí eu uso gestos com eles. Se tá bom, você tá bem, se não tá bem. Ou mostra uma imagem, para eles determinarem ou apontarem para mim, alguns vocês conseguem apontar, sabe? Eu acho importante isso de dor e questão de sentimentos também. O TEA não precisa muito, o fazer de uma luta, ela precisa muito do fazer do paciente. Eu acho que a gente acaba fazendo uma comunicação alternativa, bem alternativa entre terapeuta e paciente, para poder saber o que ele quer, para tentar atingir o objetivo dele dentro do que ele quer fazer. a autonomia, se sentir pertencente, né? Tem um paciente que tem uma dificuldade enorme de comunicação, mas quando vê quem é querendo falar com você, e assim, tipo, não só minha mãe está falando, né? Assim, né? Então eu preciso, eu quero. Então isso ajuda muito nesse processo de ajudá-los a expressar, né? O que de fato ele quer falar, não que a família entende o que ele queira falar. A questão identitária também, Sim. a própria individualidade do indivíduo, né? Porque ele quer ser ouvido. E todos, né? Mas a gente vê que o paciente se incomoda, né? Pela face, pela expressão. E a gente sabe que é de fato aquilo que ele quer expressar, né? E a gente vê muito assim, eles muito alguns, né? Pelo menos alguns comigo. Eles se retraem muito, porque às vezes a família não é muito por eles. É tanto que eles querem, não quero que ela veja, não, deixa ela lá. Eles se sentem mais assim.
dizer, não, assim, ele tem que bater, tem que fazer algum estímulo sensorial mesmo, porque Ele não fala, ele tem autismo, ele não entende Libras. Eu entendo Libras, E não vai bem, conversar com ele Sim. só que ele não entende Libras. Ele não lê, ele não escreve, não identifica letras, então fica complexo para a gente se comunicar com ele. Eu tenho que tocar nele e fazer gestos com a mão para ele entender o que pode e o que não pode. Sabe? É muito complexo a comunicação com ele, assim, é bem difícil. E eu fiquei pensando, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem cognição super preservada. E ele já está na fase de namorar. E ele quer, ele diz aqui, eu quero conversar com as meninas. Mas como é que ele vai conversar com as meninas? Com a mãe do lado? Não vai conversar com a menina com a mãe do lado. Ou até pode ser, mas o tanto que é incômodo para aquele indivíduo, né? Que quer ser visto, quer ter a identidade dele e a singularidade dele. Né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Na escolaridade. É que a maioria também tem déficit cognitivo, então ele não vai conseguir desenvolver isso, né? Então, assim, a comunicação alternativa eu acho que é mais. Sim. Seja no curso. Então, para a clínica, de forma resumida, o que vocês falaram é isso mesmo: participação ativa, demonstração de incômodos persistentes ou passageiros, expressão de sentimentos, diálogo sobre preferências no brincar, né? Ou no fazer ali que tem sido proposto, narração de fatos, como é que foi a semana, como é que foi, não quero fazer, não estou afim, quero ir embora, isso acontece. E desenvolvimento global geral. E na escola? Na escolaridade, a gente estava discutindo na sala, mesmo na última sala, do lado direito, a gente tem um termômetro de sentimento. E como a gente passa mais tempo com os atendidos, então a gente passa a entender melhor. Nós temos alguns alunos da escolaridade que eles não falam, mas a gente já consegue compreender porque o nosso tempo com eles é maior. Mas existe uma diferença grande nesse sentido. Agora, uma das dificuldades que a gente estava discutindo aqui, especialmente quando a gente observa essa comunicação alternativa, são aqueles atendidos que não interagem. Se o atendido não interage, ele não interage com as pessoas, ele não vai interagir também com o texto não verbal. Então, primeiro teria que se pensar a possibilidade de interação. Como ela citou, nós temos quem? Eu tenho um aluno, na verdade, que ele não interage comigo em nada. Ele simplesmente anda abaixo me esnova e sai. Mesmo. E assim, ele não me dá resposta de nada. Nada. Então, eu olhando isso aqui e eu pensando, para quem daria certo? Alguns alunos que têm a fala com muita dificuldade, até daria, porque ele compreende. Mas para esse, em particular, na verdade são dois, nem isso aqui dá conta. É uma recurso psicológica. Tem sido acompanhado por psicólogo, como é que está esse contexto social. É necessário a gente se preocupar com isso também. Por quê? Porque eu vou falar mais à frente, de forma breve, mas assim, a comunicação alternativa não é imprimir isso aqui e dar para outra pessoa. Não, eu preciso avaliar o paciente, eu preciso Que aplicar. tipo de imagem? Exatamente. É um exemplo. E é um A exemplo muito. rotina, a gente cada rotina, ela é montada de acordo com o paciente. Não é? E isso aqui não tem vários tipos da gente fazer. Imagens maiores, imagens menores, outros tipos de pictogramas. Né? Oi, Isabela. Pode Só falar. interrompendo, eu ouvi sua entrevista quando teve o pessoal aqui da rádio, né? E eu achei muito pertinente também, assim, extrapolar os mundos, né? Sim, porque, na verdade, essa comunicação alternativa, eu acho que ela é preponderante para evitar o bullying nas escolas regulares. A filha de uma colega nossa, uma colega da minha família, ela tinha um palato bem profundo e teve uma dificuldade na fala. E ela desenvolveu, ela falava até 11 anos de idade. Certo dia na escola regular que ela frequentava, a professora imitou a voz dela, que era um pouco anasalada.
prefeitura. Pega acesso. A gente Uma coisa que eu acho muito interessante na sala das meninas. Mas eu lá, digo assim, Gil, não só para interromper, não na sala de recursos, não para, mas para o Escola, geral. escola Sim, geral. mas sim. assim, a sala de recursos da Dalgisa Murilo, que eu fiquei vários anos, o meu trabalho não era restrito na sala. Eu trabalhava, o OEE acontece em toda a escola. Eu tinha esse trabalho. É isso que eu estou falando, não especificamente nesse sala, muitas escolas que eu já vi Porque assim, na maioria de escola particular, um pouco de restrição, até porque os profissionais não têm tanta experiência. Aí existe esse tipo de, eu já você, porque quando ela ensina um filho de escola particular para um pouco, ela vê hoje a diferença. Porque hoje você vê que os profissionais para exercer lá, você tem que ter formação, você tem que estar em E muitas escolas que eu já visitei, infelizmente o AE, ele está muito restrito a uma sala que o indivíduo vai e passa o dia. Isso, O exatamente. seu trabalho é diferencial. Eu fico muito feliz. É um tempinho. É 2 dias na semana. Pronto, piorou. E aí é muito pequeno aquele tempo para todas as necessidades que aquele indivíduo tem. Então, se você imagina, o único lugar da escola que eu sou compreendida é na AE. Mas eu passo 1 hora, 2 horas por dia ou por semana. Então, assim, É isso que tem que ter esse E imagina aqui 30 minutos, uma vez na semana. Esse o plano habitacional é para ser feito por todos os professores que atendem. Isso já se tem, a gente se reunia, a gente chega com o professor da sala regular, a gente pergunta, a demanda vem deles, eles encaminham para a gente. Como eu sou psicóloga também, lá na escola, a própria gestora mandava fazer anamnese, então eu tinha esse contato. Eu ampliei um pouco quando eu cheguei no AE por isso, porque eu tinha outra bagagem, entendeu? Claro, Mas infelizmente, as coisas estão mudando. Agora as provas, a partir de agora, desse ano, se não tiver provas adaptadas, o professor vai ser processado. Então, é isso. E eu vou mais além. Deixa eu só pedir para o colega falar. Pode falar. Eu sou educador físico e também 2 dias eu vou para a escola do lado. E realmente tem esse déficit. Muitas vezes a gente tem que falar com gesto. E mesmo você falando, você gritando, isso que acontece muito por aí, o que é que eu sempre eu me comunico, principalmente com pré. Gesto, silêncio, apito. E é uma forma de comunicar também, né? Eu costumo brincar muito que a gente considera justo toda forma de comunicação. Eu posso usar gesto, eu posso usar fala, eu posso usar expressão. Então, assim, por exemplo, lá na escolaridade a gente tem muito aparato visual, né? Aquela comunicação alternativa que não é individualizada, que não foi feita uma avaliação, aplicação de matriz de comunicação para a família, dizer e especificar ali como é o dia a dia. E a adaptação de imagens para o indivíduo, ela vai ser chamada de aparato visual. Isso aqui hoje, como eu estou mostrando, vai ser um aparato visual. Eu posso utilizar como um suporte, mas nunca posso dizer que isso aqui vai ser individual se eu não fiz pensando em Roberta, se eu não fiz pensando em Bianca. as adaptações devidas para o Isabel, só complementar que eu lembrei de um caso na prova que chegou. E esse indivíduo é um ser sociável, né? Ele vai sair da escola e um dia ele vai adoecer, vai para o hospital. E eu lembro muito bem de um rapaz que ele levou, era um diagramazinho menor. Eu não sabia nem de que se tratava, comunicação alternativa, assim, cientificamente falando aí, como você está explicando tão bem. Mas ele justamente levou essa tabelinha e ficou comunicando. Eu achei assim fantástico, né? E a gente, como profissional, tem a obrigatoriedade de tentar aprender mais essa comunicação aí, porque o indivíduo precisa estar inserido em sociedade. Tem coisas que faz adesivo na rua. É porque assim, tem muitas resistências ainda. Eu digo a você, eu passo por isso, eu trabalho na rede pública. Então, assim, tem muita resistência, porque por mais que a gente oriente, por mais que a gente conte nós, não deu para isso, esse menino já também. Então, é difícil dizer a você, mas graças a Deus, aos poucos, estamos combatendo isso. E é uma coisa que eu vejo com alguns dos meus assistidos. A família pensa que a comunicação alternativa vai evitar ou vai dificultar
comunicação da gente é multimodal, então são várias formas de a gente utilizar. Então, eu aponto, eu posso falar, por exemplo, eu quero brincar por modelagem, né? É claro que eu preciso de uma família que abrace o processo, tanto quanto, o que é difícil. Essa parceria. Porque eu preciso de parceiros de comunicação. Se eu utilizo a comunicação alternativa aqui, beleza, vai ajudar, vai dar suporte, vai ajudar na aprendizagem, mas ela nunca vai ser generalizada se não é utilizada em outros espaços. Sim, exato, na escola. Exatamente. Então, eu sempre falo, vamos fazer, vamos. Eu treino a família, explico para ela como é que deve ser, aonde tem que usar, que tem que andar com a prancha de comunicação, adapto para o paciente, faço as aplicações de protocolos validados, que nós já falaram da importância, e aí a partir disso a gente consegue ajustar para o indivíduo. Mas como é que eu posso usar, então, em grande escala? Por meio de aparato visual. Faço imagens e coloco em locais específicos para que os indivíduos eles consigam se comunicar ali dentro daquele contexto. Você até falou Ele de Isso. Que foi até a proposta, né? Antecipando. A proposta é justamente a gente fazer aparatos visuais como se fossem placas mesmo, e aparatos visuais em parques, em shoppings, Os BCs. exatamente, em todos os lugares. Mas a gente começar com praças, por exemplo, a criança se perde, o que é que ela fala? Como é que ela fala? Cadê a mãe? Para onde a mãe foi? Para quem ligar? Ter números, ter letras, é importante. Então vai ser o quê? Aparato visual. Eu não tenho uma comunicação alternativa individualizada nesse caso. Nesse caso aqui também. Tá? Então, é um direito, né? Tem lei para isso. Eles devem ser utilizados. Se a gente trabalha com esse público, a gente tem o dever, por lei, de utilizar. E a gente nunca pode dizer assim, eu não consigo me comunicar com ele, então eu vou liberar. Pronto, ganhou um processo. Deixa eu só entender. A comunicação alternativa, para ser comunicação alternativa, precisa ser individual. Não, a comunicação alternativa ela pode ser aparato visual, ela pode ser por contexto, mas para a gente chamar de individualizado, eu preciso fazer toda uma avaliação com aquele paciente. E replicando o paciente. E as necessidades dele. Porque nem todo Personagem, mundo. né? Construção de personagem. Exatamente. Por exemplo, eu tenho fibromialgia. Eu sei que alguém vai adaptar a comunicação para mim. Ao invés de dor aqui, eu posso colocar dor e dor. Braço, perna, a cabeça voltou, na verdade. Mas eu posso pontuar aqui para quê? Quando alguém chegar para mim, Isabela, você está sentindo dor aonde? Aí eu posso ou apontar, ou eu posso apontar e falar, ou eu posso olhar. A gente pode adaptar maiores, né, para que o indivíduo consiga, com o olhar para aqueles com dificuldade motora. Então, são muitas formas que a gente pode adaptar, mas é necessário uma avaliação rigorosa, porque a gente precisa de treino. Aquele indivíduo que não tem cognitivo tão preservado, eu posso usar? Pode. Ah, mas vai demorar, certo, mas uma hora sai. Eu já tive pacientes com TEA que não entendiam praticamente nada. A gente passou um ano implementando. Ele resolveu desmanchar com exatamente um ano que a gente ia ver para fazer a avaliação. Então, é necessária persistência, mas é na clínica, na escola, em casa, em todos os ambientes. Então, a gente tem uma cartilha de direitos da comunicação. Então, eu tenho direito a escolher entre opções reais, eu tenho direito a dizer não e rejeitar escolhas, eu tenho direito a pedir o que eu quero, eu tenho direito a compartilhar meus sentimentos, ser ouvido e ter uma resposta, mesmo que seja não. Ser ensinado a me comunicar, que se comuniquem comigo com sensibilidade e empatia, que falem comigo e não sobre mim, que acontece muito, né? Ser tratado com respeito e dignidade, ser membro total e igual da minha comunidade, ter um sistema de fala funcionando e com retorno, ter um sistema de comunicação alternativo em ordem, perguntar e saber sobre a minha rotina e meu mundo, pedir e ter atenção e interação. Então, esses são os direitos básicos que o indivíduo tem. Todos nós temos. Quando eu não quero uma comida, eu digo não. E quem não consegue dizer? Né? Então, eu posso mandar essa cartilha para vocês. E a gente tem, então, os tipos de comunicação alternativas não robustas, né, que consideram contextos pontuais, como
vocês já ouviram falar, né? Tem várias etapas. O PEX é muito bom, mas chega um momento que ele se torna mais limitado para a construção de frases, para a construção de narrativas. Então, dificulta um pouco mais essa generalização. Mas, em alguns casos, a gente pode começar por ele e modificar. E tem as robustas, que é o sistema, por exemplo, de Core Word, que é esse sistema aqui, que ele é por pictograma também, mas ele visa, como estratégia de memorização, essas cores, certo? Então, ela tem a organização linguística, dá base para a alfabetização e favorece a generalização. Então, eu posso fazer para vários contextos e o paciente não fica com uma prancha rígida ali, sem conseguir modificar os contextos. Então, de forma muito breve, é um sistema robusto com um padrão de organização pragmática, sintática, taxômica e por atividades. Então, como é que seria? A organização ela é baseada numa chave de Fitzgerald. Tudo isso é validado, tem artigos, certo? Só não são observacionais, que foi a luta da gente encontrar um artigo observacional. Então, pessoas, a cor amarela, substantivos, laranja, vocês podem já ir seguindo daí. Símbolos diversos, cinza, adjetivos azul, verbos verde, expressões sociais ou um rosinho roxinho. Então, as cores vão auxiliar na memorização e no processo de aprendizagem, tanto para quem está aplicando, para o parceiro de comunicação que a gente chama, como para o indivíduo, certo? A nossa ideia aqui na PAI é a gente fazer um momento específico para treinar, inclusive, como é que monta essas pranchas, né? Então, vamos exercitar. Sem usar a fala, ou mover o seu corpo com precisão. Escolha aí sua dupla e responda qual é a sua cor favorita. Agora? Pode. Agora eu não quero ouvir barulho, não, porque vocês não falam. Vocês se movem, mas não com precisão. Não, vocês podem utilizar o que vocês quiserem no ambiente. Não pode deixar. Você se move com imprecisão. Não consegue se movimentar muito bem. 2 minutos. Ou menos. Menina, essa menina tá muito bem, viu? Batendo aquelas fotos. Ela já descobriu? Já descobriram? Foi difícil? Porque vocês estão se movendo com precisão. Existe a interação. Exatamente. Não existe a Mas já sabe, você já fez Galera, pessoal, Isabel, enquanto você estava falando, eu estava observando como nos consultórios, deveria ter sido assim, porque chega paciente e não fala, não oraliza, para que eles pudessem, né, mostrar. e essa é a ideia. Por que foi mais fácil para vocês? Porque vocês tinham a opção de se mover um pouco mais. Eles não têm. Aí a gente tem uma cognição. Exatamente. Então, cognitivo favorece. Vamos lá. Agora, vocês têm aí o modelo de vocês, certo? E aí, como é que a gente usa esse sistema de Core Word? É modelagem. O que é modelagem? Nada mais é que apontar. Se eu falo, oralizo, na verdade, eu posso apontar e falar. Se eu não oralizo, eu posso só apontar. Então, eu queria que uma dupla viesse aqui e fizesse essa situação. Alguém é a criança e alguém é o parceiro de comunicação. E aí a criança vai dizer que não quer mais brincar. Eu gosto das piores também. Gosto de todas, mas as piores estão ali tão envolvidas. Chega, bora. Vai assim, eu leio a criança. Agora vocês vão modelar só Ela me dá papel pior ainda. programa, certo? Sim. Isso aqui, esses símbolos são chamados pictogramas. Você decide o que você é. Você vai modelar com um pictograma só, ou seja, uma imagem. Certo? Você não quer mais brincar. Você pode perguntar, Bia.
baixa visão. Exato, pronto. Aí para alunos com baixa visão, a gente tem autocaixa. Agora aqui, Roberta, você vai me dizer que não quer brincar. Você não quer brincar com 3 pictogramas. Aí, aqui, chega pra cá. A grande. Por isso que ela fica. Vamos não. Ah, você não quer brincar? Então vamos escolher o que você quer fazer? Eu quero lá em cima. Eu quero. Solta a cara. Você quer piscina, sim? Então vamos, a gente vai dar uma volta e depois a gente vai pra piscina, tá certo? Sim? Tá bom, muito bom. É de altura. Sem contar, e de braço também, gente. Sem contar que, assim, fone TO para fazer a comunicação alternativa é quase impossível não atrelar, né? Porque tal fazer com a comunicação. Exatamente. Então, E vê, o parceiro de comunicação, ele pode se utilizar, na verdade todo mundo, pode se utilizar de vários recursos. O que Bia mostrou para a Roberta, o sim, o não, vai mostrar aqui, vai explicando para o paciente. Mas é bom que enquanto a gente vai falando, a gente também está mostrando, né? Para ir, para o paciente entendendo que aquilo ali é de comunicar, né? Claro que não vai ser na primeira vez que a gente vai fazer isso com o paciente que você vai entender, né? Precisa persistência. eu tive um paciente com paralisia cerebral, tetra, e só consegui com olhar. E sempre estava na cadeira dela mesmo. Então, eu coloquei um sim e não. Então, tudo a gente perguntava ela olhar. Ótimo. É uma maneira, é uma parada visual do paciente, né? Não chega a ser uma comunicação individualizada. Mas, assim, pro dia a dia, assim, fora de casa, facilitou bastante na época a necessidade que ela Isabel. Isabel, no caso, esse aparato visual também é classificado como comunicação alternativa. Isso. Só que é não robusta, né? Só que o sistema, por exemplo, de Coreword, que é esse sistema que usa as cores, a gente pode fazer o aparato visual com base no Coreword. Então, verbo seria verde, né? Eu vou, tá lá, verde, ao parque, e aí eu vou fazendo isso, não é de forma aleatória. Eu organizo para quê? Para que aquele indivíduo tenha, quanto mais ele tem acesso, ele vai entendendo. Vou ali, o verbo, eu quero dizer que eu vou, que eu quero, entende? Aí ele vai saber que está nos verbos. Tem também de alta tecnologia, né, que são os tablets. A gente utiliza muito, mas é muito mais poderoso para as famílias. Então, essa é de baixa tecnologia. Tem no celular e tem de média tecnologia, que são os botões. Sabe esses botões? assim, no celular, por exemplo, para o paciente. Os pacientes que tiverem celular, então, assim, leva para os ambientes. A parte ruim dos celulares é a questão motora, né? E visual também. Então, no fim, agora, para a gente finalizar, né? No fim, para finalizar, a gente vai falar rapidamente desse estudo que foi feito com familiares que estavam com os filhos na idade pré-escolar. Então, o que é que foi feito? Um estudo observacional, né? Mas também participativo. Então, a gente não encontrou estudos puramente observacionais. Mas o que eles fizeram? Os atendidos no hospital, né, tinham algumas questões motoras e cognitivas e eles passaram por uma escuta com os profissionais para entender como é que aqueles pais visualizavam a comunicação deles. E aí esses pais foram ouvidos, né? E eles deram sugestões de como poderia ser, o que os filhos deles precisavam para comunicar. E muitos deles falaram sobre a comunicação alternativa. A importância de ter algo que fosse alternativo, uma opção de comunicar. E o resultado disso, né, do estudo, foi que eles observaram que
eles precisavam pensar nesses indivíduos que estavam em idade pré-escolar quando fossem inseridos na escola. Como é que eles iriam ser incluídos nesses ambientes se até mesmo o setor de comunicação alternativa de AEE do hospital, que não é esse nome lá, não estava conseguindo dar conta dessa demanda de maneira eficaz. Então, o que eles pontuam é que assim, os pais foram o maior insight. Muitas vezes a gente só precisa escutar os pais, e os pais precisam nos ouvir. Né? Então, precisa dessa parceria. Um outro estudo, né, foi mais como uma base mesmo, para entender o perfil comunicativo desses pacientes. Foi um estudo observacional exploratório, nunca tem puro. E aí eles observaram que, a partir de alguns protocolos, o comportamento comunicativo desses indivíduos. Como é que eles pediam, como é que eles protestavam, como é que eles queriam dizer que não aceitavam alguma coisa, ou as preferências. E aí foram gravando, documentando através de gravações, essas expressões e avaliando o comportamento comunicativo. Então, o que é que foi visto? Que a maioria dos pacientes, mesmo com o cognitivo prejudicado, tinham ali formas de comunicar por meio das expressões. Ou uma rigidez no tônus, ou uma hipotonia no tônus, que na verdade não seria uma hipotonia, né? Seria ou um aumento da rigidez, ou um relaxamento, não quer fazer. Né? Sai escorregando na cadeira, quem nunca viu? Então, foi observado que esses pacientes que muitas vezes a gente nem acredita que possa se comunicar, eles se comunicavam. Logo, a gente sabe que eles precisam de comunicação alternativa. Pode falar, Roberta. Sem contar a questão de atrelar, né, da construção das pranchas de comunicação alternativa, sem contar o treino, que para ela vai ser o treino da prancha mesmo, e o ATO vai ser como atingir aquela prancha. Não cabe, por exemplo, que eu fiz um PC Tetra. Às vezes tem um dispositivo de tecnologia assistiva, que a gente pode botar na cabeça, para apontar com mais facilidade. Então, por isso também é importante para poder fazer o treino. Exato. Então, assim, cada caso um caso, pensando no contexto do paciente. Alguns estudos, como esse aqui, é um estudo piloto, né? É um teste, já sugeriu que dentro da escolaridade, as professoras viram assim, uma melhora significativa com relação à alfabetização dos pacientes, a melhora no comportamento, dentro das intervenções na fonoaudiologia, quando a gente utiliza comunicação alternativa associada a outras formas de comunicar, os pacientes também demonstraram, por exemplo, uma evolução maior. Isso que é uma meta-análise, a gente vai chegar lá. Mas, no fim das contas, o que eu queria trazer para vocês era suscitar um pouco, né, o que vocês já sabem, a importância da gente comunicar com o nosso equipe. E saber que a gente precisa se integrar. Né? Eu escuto muito que a PAI não é inter, mas a gente não consegue trabalhar tanto sem a interdisciplinaridade. Eu preciso conversar, pelo menos, para adaptar um recurso para o meu paciente. Né? Porque senão esse paciente não evolui. Então, essas são as indicações que eu dou para vocês também, e artigos. Então, gente, só assim, para eu fazer a colocação. Vocês viram aí que Isabel mostrou estudos observacionais, né? A gente não conseguiu encontrar casos desses tipos que eu mostrei, que são os mais, que a metodologia é mais firmada mesmo, né? Que é o transversal interação controle do corte. Mas aí a gente encontrou o participativo, né? Que seria realmente os profissionais que participaram com os pais desse estudo, né? E o outro do exploratório, né? A gente não encontrou a metodologia tão fechada. Mas assim, vocês viram que Isabela mostrou o estudo observacional, mostrou meta-análise, né?
gostaria de fazer um desafio. Qual é o desafio do mundo? Se você passasse 10 minutos com o Felipe e a gente estivesse junto de você para nós conseguirmos alguma coisa. Eu achei São interessante. tentativas.